Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Alex Lucena. A gente está dando início aqui à 7ª edição do Cannabis Thinking Talks. Para lá de especial. Bom, na verdade, a gente considera sempre especiais, né? Que a gente faz com muito carinho esse Talks, mas dessa vez até pedimos uma licença para os nossos parceiros, para a Merck, o pessoal do Portal C-Chat, que sempre participa com a gente nas rodas, mas dessa vez é mais intimista, que é o nosso grupo hoje que vai estar entrevistando, é o time da Green Hub. Aqui comigo, os fundadores, Marcelo Greco, que está sempre participando, e fazendo a sua estreia hoje aqui, a Damares Ribeiro, que é a nossa assistente executiva. Assim, é um título muito aleatório, porque a Damares hoje é raiz do nosso time, é uma pessoa que, enfim, ajuda demais no nosso desenvolvimento. A Damares vem da indústria audiovisual, que é interessante também, tem formação em cinema, lá da cidade de Santos. Damares, estamos juntos e o papo hoje é com o Luiz Navarro. Luiz Navarro, roteirista, ator da nova geração, talento aí que a gente foi buscar, e a gente vai estar falando muito hoje aqui no nosso Cannabis Thinking Talks, né, sobre o evento que nós vamos lançar em dezembro. É um evento que teve a primeira edição em São Paulo no início do ano, ia ser no Rio, mas por conta da pandemia a gente acabou levando para o online. O que, por um lado, foi chato, né? Porque a gente ia fazer uma grande festa aqui no Rio no final do ano para celebrar, mas por outro lado a gente abriu assim largamente o escopo. Então é um evento que a gente vai estar falando com toda a América Latina, com o mundo todo. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, Luiz, seja bem-vindo ao time. Cara, para dar um pontapé inicial, assim, para quem não te conhece, principalmente aí para o pessoal fora do Brasil, sei lá, se apresenta aí, fala um pouco da tua trajetória, da sua formação. E obrigado, legal mesmo por ter topado o convite para ser o nosso apresentador, né? Ser a nossa voz no evento Cannabis Thinking, que a gente vai estar soltando aí já já. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. Para mim é uma honra fazer parte, né, desse projeto. Eu sou Luiz Navarro, tenho 31 anos, né, e sou ator desde os 15, digamos, que eu comecei a fazer teatro num projeto de comunidade, o único da Zona Leste de São Paulo, de onde eu moro, né? Sou paulistano. E desde então venho fazendo alguns trabalhos. O que eu tive mais destaque, digamos, que talvez vocês me conheceram por conta desse projeto, foi o Pico da Neblina, que é uma série dirigida pelo Fernando Meirelles, né? Kiko Meirelles, Luiz Carone e Rodrigo Pesavento. É uma série da O2 produzida, né? Estou conectando aqui o cabo. Pela HBO, o canal, né, que promoveu esse experimento, que faz uma futurologia de se a cannabis fosse legalizada no Brasil para fins recreativos, né? Como seria? O personagem é um pequeno traficante, né? Um cara que vende só maconha, não vende pó nem crack, enfim, acha que isso é um veneno, mas ele trata a maconha como uma arte, que eu fui pesquisar depois, né, para interpretá-lo, e me identifiquei muito com esse pensamento, né, de ver a cannabis como uma arte, de fato. Então, eu acho que assim... O famoso biriba. Pois é, assim como a série, eu penso que acho que a função da série e a minha função passou a ser desmistificar a cannabis, assim, sabe? Principalmente na região onde eu moro, que é a periferia, né? Então eu vejo diversos adolescentes passando por vários problemas, por pequenas quantidades, né, que
que portam, enfim. E eu acho que um bom meio de a gente desmistificar isso é trazer investidores, né, que mostram esse lugar de que o cânhamo você pode trabalhar tanto na confecção, tanto fazer avião, agora acabaram de fazer um avião, um cânhamo, construção civil. Então, a maconha não é só isso, né? Eu não posso me considerar um ativista, eu sou ator, ainda não me considero um ativista, apesar de saber a minha importância dentro da cena. Né? Muitos jovens se identificam com o meu trabalho e eu me vejo com uma responsabilidade de fazer essa história acontecer aqui no Brasil. Eu me sinto uma peça, entende? Então, eu acho que estar aqui é um bom caminho para isso acontecer. Me sinto honrado e vamos lá. Tô no jogo. Bacana, Luiz. Acho que essa palavra responsabilidade que você colocou é fundamental, né? Tratar esse assunto com muita responsabilidade. A gente está falando aí de vidas humanas, estamos falando de todo um lado social, e, enfim. Mas a gente vai rodar aqui e é um bate-papo, como sempre, tá? Então, começar pelo Marcel Greco, CEO e fundador. Marcel, conta um pouquinho, antes da primeira pergunta para o Luiz, assim, rapidamente, se você puder resumir como é que vai ser o Cannabis Think, o que as pessoas podem esperar do evento. Tá mudo. Agora sim. Obrigado, Agora Alex. Luiz, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muita honra, a honra é nossa de ter você aqui. E falando um pouquinho do Cannabis Think, como o Alex resumiu, essa próxima edição do Cannabis Think que vai acontecer agora em dezembro, né? Vai ser uma edição 100% digital devido à pandemia, mas como o Alex falou, vai dar uma abrangência muito maior. A gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos desse projeto, que é um evento que foi criado pela The Green Hub, que entra na nossa agenda anual com 1 ou 2 edições por ano, para trazer conhecimentos, informação, trazer insights e trazer histórias de pessoas que estão diretamente envolvidas aí no setor de cannabis global. Esse ano vai ser muito especial, essa segunda edição, porque a gente já está com 24 palestrantes confirmados, grandes nomes, grandes figuras aí da indústria de cannabis global, são palestrantes nacionais, internacionais, serão mais de 10 horas de conteúdo. Nós vamos ter também uma sessão de pitches, então empresas e startups que estão aí desbravando esse desafio aqui do setor aqui no país, que só está apenas começando, vão se apresentar, né? Tem todas as empresas e as startups do portfólio da The Green Hub, as startups que estão sendo selecionadas numa chamada que está aberta nesse momento e que finaliza o seu ciclo em 13 de novembro. Elas também vão estar apresentando suas ideias, seus projetos no Cannabis Thinking, sempre com a ideia de dar vitrine, da visibilidade, mostrar que existe grandes projetos, grandes ideias aqui no nosso país e na América Latina como um todo, e que a gente possa mostrar que esse setor é feito com muito profissionalismo, muita responsabilidade e que a gente está falando de coisa séria e coisa que realmente vai aí impactar o nosso país de uma maneira extremamente positiva, né? A gente já tem certeza que em algum momento isso vai acontecer no país, né? É uma onda que vem varrendo todo o planeta e o Brasil não vai ficar fora desse movimento aí que traz legitimidade para quem quer trabalhar, quem quer conseguir usufruir aí da planta de cannabis para diversos fins, e que aqui no Brasil o foco hoje é o medicinal, e a gente tem um desafio muito grande aí para poder dar os próximos passos para outras possibilidades, né? Além de tudo isso, no Cannabis Think, na segunda edição, nós teremos outras coisas que estamos construindo aí com muito carinho. Daí vou deixar essa surpresa aí mais para os próximos dias. Não vou trazer aí essa informação, porque é algo aí que a gente quer trazer como
um bônus aí para nossa audiência, coisas que realmente a gente consiga dar uma visão bem ampla do que a gente está falando e quais são os objetivos aí desse projeto do Cannabis Thinking, que, como o Alex falou, teve a sua primeira edição em São Paulo. Foi um momento histórico para The Green Hub, né? Um momento muito importante, e agora a gente quer consolidar isso com essa próxima edição digital e no ano que vem com outros movimentos, outras datas, outras possibilidades. E daí vamos ao que interessa, né, Luiz? Vou aqui partir para a abertura da nossa rodada aqui de perguntas, de curiosidades que a gente tem aí do trabalho que você vem desenvolvendo. E a primeira delas, eu queria saber mais de todo o projeto do Pico da Neblina, né? Como que inicializou, quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Desde a parte da ideação do projeto até a parte da execução, de toda a operação, os bastidores das gravações e principalmente a repercussão, né, Luiz? Tudo que aconteceu de repercussão desde quando foi lançado até hoje, né? Quais são essa repercussão, como que ela vem ocorrendo e quais são os projetos futuros aí desse marco, né, da questão da produção do Pico da Neblina. E complementar com mais uma pergunta, sabendo de você, Luiz, o que você entende que essas produções cinematográficas têm de importância e relevância para fazer essa reeducação que a gente precisa que seja feita relacionado à cannabis, né? O tão quanto é importante produções como essa aí, para que a gente consiga definitivamente mostrar para a sociedade qual que são as verdades atrás dessa planta. Bom, é só isso que você ia perguntar? Só isso. Bom, primeiramente eu acho que o personagem que eu faço, que é o Biriba, ele vem de contraproposta essa questão de quebrar o estereótipo, né, do negro traficante que é visto sempre com uma arma, ou que é aquele tiro, porrada e bomba que a gente vê muito no Rio de Janeiro. Então, eu acho legal quando as pessoas me encontram na rua e falam: nossa, mas o seu personagem é fofo, né? Ele não parece um traficante. E aí eu falo: mas traficante tem cara, né? Já começa por aí. Então, essa onda de quebrar esses paradigmas de que eu falo, ele não é um traficante, ele é um empreendedor, né? Tanto é que o personagem, ele abre uma loja legalizada, né? Já no mundo legalizado, ele abre essa loja e está em busca desse sonho dele que ele sempre teve, né? Como muitos aí têm, não só cultivadores, digamos, mas pessoas no mundo da moda, enfim, que sonham em poder comercializar o cânhamo facilmente, e isso é inviável no Brasil. Então a série começou para mim muito inesperadamente. Eu fui acompanhar o meu melhor amigo, né, que é o Henrique, que faz o Salim, e o diretor falou: você quer fazer o teste também? Eu já tinha feito há um tempo atrás e tinha sido reprovado. E aí, quando eu fiz de novo o teste, aí acabou essa surpresa de rolar para nós dois, né? Então, aquela coisa de estar na hora certa, no momento certo. E não adianta estar no momento certo, na hora certa, e não estar preparado também, né? Então, eu acredito, né, que estava preparado para o teste, fiz estava desprendido do texto, enfim, fui o mais natural possível e assim eu consegui realizar esse trabalho. Mas foi um trabalho que abriu as portas assim na minha vida, principalmente por se tratar desse tema, né, que é muito importante, muito criminalizado aqui no Brasil. O Brasil, na minha opinião, é um dos países mais atrasados do mundo, né? Tanto é que a escravidão foi o último país a ser abolido, né? Então, eu acho que esse trabalho do Pico pode ser algo muito inovador e muito importante para discussões de desmistificar a cannabis para uma possível legalização, né? Então, a gente já teve uma vitória ali com CBD, mas vamos em busca de uma legalização concreta, né?
esse que é o sonho de Amplo, todos né? aqueles que acreditam. Amplo, né? Isso. Cara, assim, ficção e realidade, se você consegue, a coisa acaba se misturando, mas olhando para frente, o que você acha que o Pico vem trazer, assim, digamos, de algo que realmente possa acontecer ou, pelo contrário, na sua visão, num dia que o Brasil Eu, der espaço? eu acho que o Pico ele mostra algo muito doido, né? Porque é um exercício. A gente não sabe se é isso que vai acontecer mesmo, mas se tratando de Brasil historicamente, nada é fácil, né? Então, quando legaliza lá, são poucas pessoas que têm acesso a esse primeiro momento, né? De poder abrir uma loja, de poder cultivar. Uhum. Então, tá lá aquela loucura de todo mundo. Só que aí tem o jeitinho brasileiro, né? De o cara que é o playboy lá da parada ter um advogado que tem o contato, que consegue segurar por um prazo até encontrarem esse nome, né? Que no caso é um cara uruguaio, né? Aham. Que é o cultivador. Sim. Então, até ele dar essa licença tem sem dar spoilers, né? Mas tem todo esse jeitinho brasileiro que é conseguir essa licença. Eu acho aí tem uma grande questão também, né? Que, por exemplo, na biqueira você paga o arrego, digamos, para o policial, né? Para os Aham. milicianos, para Isso. você poder vender ali o seu prensado, né? E aí depois você tem que pagar o fiscal da prefeitura, entendeu? Então que é o que é contado lá. Então, ou seja, na situação do Biriba naquele momento é muito louco, né? Porque ele fala, pô, lá quando era ilegal tinha que pagar o policial, agora tem que pagar o prefeito, que é legal. Então, óbvio que a gente faz esse exercício de futurologia, né? A gente não sabe se é o que vai acontecer mesmo, mas tudo indica que sim, porque é um mercado que gera bilhões e com certeza todo mundo vai querer a sua parte do bolo, né? Então, eu acho que aqui no Brasil eles só não entenderam ainda o quanto esse bolo é grande e quanto é produtivo, né? Eu acho que é uma mente muito quadrada ainda, mas eu acredito que vai legalizar, mas sinceramente não sei quando, não sei se estarei vivo Não, para isso. se eu vou estar vivo, você vai estar, irmão. Porque O pode. Marcelo D2 falou isso. Ele tinha falado uma vez que eles, acho que até os 40 anos, ele achava que ia legalizar, enfim. Até agora nada, né? Então o filho dele já está com 20 e tantos e está na mesma situação ainda, né? Policiais quebrando de chavadores da molecada, enfim. Os próprios policiais pegando o chavador e guardando no bolso. Então é bizarro assim, o mundo que a gente vive. Ele dá o esporro, mas pega para ele. Então, ou seja, você não pode, mas eu posso. Né? Então, a gente vive numa realidade absurda, né? Bem ionesco. Ionesco, Samuel Beckett, né, que escreveram o Teatro do Absurdo. Acho que a gente vive um Brasil muito disso. Né? As coisas... Até vi um documentário esses dias que é o Dilema da Rede, né? Da Netflix, que fala justamente isso, que a gente está... Quanto mais informação a gente tem, mais desinformado a gente fica, né? Então, nesse momento de Brasil, que a democracia está indo para o ralo, né? Democracia em vertigem, como a Petra Costa, né, criou esse documentário e está muito bem dirigido, a gente está vivendo esse caminho de 50-50, assim, extremistas de um lado, extremistas do outro, e isso não é legal para essa discussão da cannabis, na minha opinião. Então, muitos falam que é do demônio, que é não sei o quê, mas salvam pessoas, né? Então, a gente não está ligado cientificamente nos fatos aqui no Brasil, né? A situação da pandemia diz muito. Então, isso me diz que a gente está muito
muito atrasado, entende? Mas otimista eu estou, né? A gente devemos estar. Muito legal esse ponto que você colocou aí, desse extremismo. Como você acha que a gente deveria lidar para fazer com que a cannabis não entre tudo que está acontecendo no Brasil até hoje está acontecendo isso. Tem esse 50-50 em tudo, né? E eu tenho muita preocupação de a cannabis também, né? Ou esse tema cannabis entrar nisso e corre-se um grande risco. Como que você acha que a gente consegue tirar e evitar que a cannabis entre para esse extremismo todo aí? Eu acho que é investir no audiovisual, né? A HBO é um canal muito maravilhoso, tanto é que ganhou diversos Emmys aí, né? Porém, não é o público-alvo da massa, entende? Não é a Globo, digamos assim, que tem um acesso com todos, né? Então, eu acho que é investir no audiovisual, passar o documentário ilegal, por exemplo, numa sessão da tarde, ou numa sessão da tarde não, numa tela quente, né? Sim. Então, eu acho que começa daí, é investir em informação. Né? Educação, a internet está muito à frente, óbvio, né? Muito rápido as informações chegam, mas não é para todos assim, né? Porque é um nicho muito específico. Então, eu acho que é aquela coisa do agro é pop, né, que a Globo faz, mas não está lá a plantação de cannabis lá mostrando o quanto é produtivo tirar não só a flor, sim, para fins recreativos, mas o próprio cânhamo, né, as questões medicinais, isso está muito mal divulgado ainda, parece, entende? É trazer a população para esse assunto também, né? Não deixar restrito a minha mãe, que é totalmente alienada assim, dessa história, né? Ela entende agora, né, que a maconha medicinal é muito importante, porque ela já viu algumas paradas que passaram no Jornal Nacional, por exemplo, enfim, algumas matérias aqui e ali. Mas ainda falta muito, entende? Eu acho que falta uma produção grandiosa de um documentário. Eu acho que é a informação, né? Para a gente poder votar um projeto de lei que faça isso acontecer. Porque se depender da bancada evangélica, isso nunca vai acontecer. Entendeu? Damares, o Luiz acabou de validar um fornecedor nosso aí, o nosso projeto aí agora, né? Acabou de ajudar a gente a tomar uma decisão que a gente precisa aí nos próximos dias. Influenciou, né? Legal, obrigado. Cara, a gente não tem noção de quanto toca as pessoas, né? A questão do audiovisual, assim. Sim. Principalmente no Pico tem a ficção, entende? Mas isso não é mostrado para geral, né? É um nicho específico. Quem tem HBO, por exemplo, é a galera que tem dinheiro, entende? Que vai ter R$34 para pagar mensalmente. A galera prefere a Netflix, paga a mesma coisa. Então é complicado. Essa parada tem que estar em tudo, entendeu? Tem que estar até sei lá, quadrinhos, saca? Tipo, a Turma da Mônica tem a plantinha ali, enfim, não sei. Mas eu acho que tem que estar na educação das pessoas. Tem que mostrar desde berço, entende? O quanto é poderosa essa planta. E é uma parada que, cara, se você for pegar um remédio, muitos deles foram cultivados de plantas também, enfim. É só uma planta, entende? Isso que precisa ser claro. A galera não acha que a maconha é um tijolo um tijolo paraguaio, né? E quando vê a flor, enfim, né? O Gregório do Rivière até fala isso. A galera entende mais, assim. Fala, cara, é uma flor, né? Que doido. Né? Então é muito isso. Tem que apresentar depois a Jamba para o Luiz, né? A Jamba a gente já comentou. Legal de quadrinhos. Uma das startups aí que nós apoiamos é exatamente misturando essa questão da história e quadrinhos com a educação. Enfim, tem muito a ver com o que você estava falando. Mas trazer também, dentro da sua fala, assim, os formadores de opinião, né? Quer dizer, você estava me lembrando aqui, toda vez que a Fátima Bernardes
aborda o tema, cara, ela faz no seu programa da cannabis, ela está fazendo um grande favor para Total. trazer, é E aí impressionante. tem uma galera que carca ela, né? Como assim? Tem. Falar sobre cannabis, não sei o quê. Mas, meu amigo, É bizarro, né? Faz parte disso e esse Mas é advocacy importante. mesmo que a gente tem que fazer. Sim, total. Damares, entra na conversa aí, Damares. Ou então, assim. Faz o seu olhar. Bom, na verdade, eu quis trazer uma pergunta para o Luiz que falasse um pouquinho de mercado, né? Até pelo aprendizado que eu tenho tido com o Marcelo aí, que é o nosso grande cara do mercado, que traz todos os dados para a gente, né? Eu fiz enfim, um estudo rápido aqui, onde a gente vê que no Brasil a gente tem 56% da população negra, né? E isso quer dizer que qualquer mercado da cannabis aqui vai nos impactar como população negra. Então é importante a gente pensar nesse recorte. E aí, quando a gente vai para nível mundo, a gente vê que o continente africano é o local do mundo onde a gente vai ter mais consumidores. Então, a gente está dentro de um outro recorte racial negro. E aí, eu queria saber de você qual a importância da gente trabalhar e, enfim, e para as empresas que vão surgir agora com esse novo mercado, elas se preocuparem em ter em seus quadros líderes negros que conhecem toda a questão racial, que sabem para quem vão estar falando e vão ter responsabilidade em levar produtos, enfim, em levar todas as soluções, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho o que você acha aí da importância de nós, pessoas negras, também estarmos nesse papel de liderança nesse mercado. Pô, pergunta muito boa, na real. Eu acho que pegando você como uma mulher negra, eu vou pegar uma frase da Angela Davis, que é: não basta você não ser racista, tem que ser antirracista, né? Eu acho que todos esses investidores que vão vir, estão por vir, tem que ter essa frase na mente. Eu acho que o negro é o que mais consome cannabis aqui no Brasil. Não sei se é um dado, não sei quantos porcentos é a mais, enfim, só que já legalizou para o branco aqui, né? Então, se você for na porta do Mackenzie da PUC, você vê a galera fumando maconha livremente. Mas você vem aqui na periferia, você vai ser preso, apanhar, enfim. Então, a relação é muito desproporcional, né? Mas eu acho que a gente tem que ter consciência disso, primeiramente. Que o negro é um grande consumidor da cannabis, isso está na cultura, né, negra. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência, todos nós. Principalmente os investidores que vão abrir uma empresa, enfim. Agora o Magazine Luiza teve esse projeto do trainee, né? Então é muito importante ter figuras negras de liderança também, porque senão vai ficar aquela questão dos Estados Unidos, né? Que o negro americano não pode, o cara que tiver antecedentes criminais não pode trabalhar com isso. E aí você pega aqui os negros, muitos já foram pegos por pequenas quantidades e tem lá, tipo, registro de usuário. O cara não pode abrir uma loja, por exemplo, se for essa a regra, entendeu? Então a gente tem que estruturar muito bem as leis, né, na legalização, e ter essa consciência de que o negro é um papel muito importante, né, nessa história, porque assim, uma coisa é você ver lá o traficante lá, ter essa figura do mal que é visto, guerra às drogas e tal, aí legaliza e aí o branco tá em tudo. Isso no meu ponto de vista, não é legal, entende? Então é sempre como fazer diferente, né? Como inovar. Será que a gente vai querer fazer que nem os Estados Unidos? Esse modelo no qual o negro é visto como criminoso e o branco como empresário, entende? Será que é isso que a gente vai querer trazer para o Brasil? Então é uma questão muito delicada, né? Só que a gente tem que ter muita consciência. Como pegar essas pessoas que estão encarceradas por pequenas quantidades de maconha e trazê-las para uma vida, né? Enfim, tem diversas questões aí que eu poderia ficar falando aqui 3 horas. Mas só de a gente ter essa consciência é mega importante. E o momento para a gente falar sobre isso não podia ser mais,
né? Propício, né? Foi até uma né? dificuldade também de encontrar uma pergunta só para uma coisa tão ampla, né? A gente tem uma ancestralidade muito ligada à cannabis, estava na nossa cultura ali no Egito, enfim, tudo que a gente fazia envolvia ela. E aí, nesse período aí pós-colonização, a gente é colocada, ela é usada como ferramenta para encarceramento da população. E agora que a gente está respirando aí essa esperança de que a gente vai conseguir utilizar ela para uma revolução verde, para fazer a gente melhorar nossa qualidade de vida, como a gente vai tratar as questões raciais, né, envolvidas. E aí, quando a gente olha para o mercado, a maior parte da população que vai ser cliente da cannabis é uma população negra. Então, a gente precisa, assim, né, trabalhar essas lideranças. Eu fiquei muito feliz de ouvir de vocês pelos dois motivos, né? Um, porque fomos injustiçados diante de tudo que a gente já dominava sobre a planta, e agora porque seremos também os maiores clientes. Então, a gente está compreendido dos dois lugares, né? É muito louco que ontem eu estava vendo, pode parecer louco que eu vou falar, estava vendo o Alto da Comparecida com eu, mais um rapaz negro e minhas sobrinhas, enfim, são brancas, né, uma parte da família. E aí eu falei, cara, mas não tem nenhum negro no Nordeste, né? Tipo, caramba, nem os figurantes são negros aí. E aí só eu e o cara que era negro percebemos isso, né? Tipo, e aí a menina falou, tá, mas Jesus é negro do filme. Eu falei, tá, legal, né, que ele é negro, que é o Norton Nascimento, mas e o resto do mundo? Tá ligado? Tipo, só quem é negro mesmo vai saber. Por isso que é tão importante ter uma figura negra em liderança que possa abrir os olhos, porque eu entendo que às vezes, quando você não está no seu lugar de fala, passa imperceptível isso, né? Então, até, por exemplo, eu vejo isso muito no audiovisual. Tá, vamos fazer uma grande produção. Vamos chamar o diretor tal. Aí o cara é branco. Aí ele chama o amigo dele, que é o diretor de fotografia, branco, não sei o que, branco. Aí você sobra pro cara que bota o microfone no ator. Ah, o cara é negro. Aí o cara que vai pegar o café, o cara é negro. E aí, entende? É muito importante pensar no negro na liderança também. Então, a gente parte de um lugar que é meio do zero, né? E já é importante pensar nisso, né? A gente está discutindo fortemente as questões raciais. Acho que talvez uma revolução tão forte foi dos Panteras Negras lá atrás e está meio que se resgatando essa questão, né? Até o Neymar se assumiu negro. Então, estamos nesse ponto. Cara, eu até Você acha que a gente tem, só para complementar, eu acho que sim, eu estou pegando esse ecossistema que está se formando da cannabis desde o começo, né? E eu sempre falo que às vezes é legal você ver em segundo, né? Para você consertar algumas coisas que foram feitas logo no início. Uma delas é exatamente isso. Você tem pessoas faturando bilhões nos Estados Unidos, enquanto existem muitos jovens presos e até com sentença de perpétua, né? De prisão perpétua por pequenos... você vê que a gente tem essa chance agora, e aí eu ouvi um pouco de você, como a gente poderia aproveitar que a gente está bem nesse início mesmo e reverter essa história, né? Aproveitar que a gente está falando já de algo tão, de um assunto tão disruptivo, já e cheio de estigma, como que a gente consegue consertar isso e começar com o pé direito aqui no Brasil, né, já incluindo, né, projetos com negros, enfim, como que a gente consegue começar isso com o pé direito, na sua opinião, e não cometer os mesmos erros que outras nações cometeram? Eu só queria botar em cima dessa pergunta, Luiz, ampliar o conceito da pluralidade, tá? Quer dizer, a gente está falando do negro, mas da mulher, de pessoas com opção sexual diferente, religiões diferentes. Hoje na nossa equipe a gente tem pessoas com religiões diferentes no nosse time, e quando você consegue botar essa galera toda para trabalhar junto, é explosivo o resultado, porque você tem percepções diferentes sobre o mesmo assunto. Então, assim, em cima da colocação do Marcelo, trazer isso e a cannabis ser um fio condutor aí de um pensamento mais amplo, político, que tanto se precisa nessa questão, disso aí do 50-50, do radicalismo, da polarização, que não só o Brasil, mas o mundo
né, passa por um momento assim muito esquisito nesse sentido, né? Pois é. A gente está vivendo o momento mais louco sei lá, que eu acho que eu vou viver na vida. Eu nunca esperava viver numa pandemia, né? É. Mas acho que a falta de solidariedade Exato. é muito evidente, né, nesse momento. Mas voltando à questão de como isso poderia mudar, eu acho que falando radicalmente, quebrar a visão do traficante e torná-lo um empreendedor, entende? Através do diálogo. Não sei como isso poderia ser feito, mas se você conseguir convencer um cara que vende maconha, que exporta do Paraguai uma parada em grande escala, esse cara é genial. Começa por aí, porque ele consegue fazer uma parada grandiosa, digamos, óbvio que voltado para o mal, né? Se você convertê-lo numa parada que vai ajudar o Brasil a mudar o PIB, enfim, sendo que você vai garantir que ele vai continuar vendendo uma parada com maior qualidade, né, digamos, e ajudar e gerar emprego dentro da comunidade, isso vai engrandecer. Então, dar ao traficante, na minha opinião, o seu papel de direito. Não defendendo os traficantes, mas através, sei lá, de alguma lei, enfim, que isso não poderia se estender para outras drogas, entende? Eu acho que... Não excluir, né, na verdade. O que você falou, né? Não excluir quem já está no meio e fazendo por Exato. Já de uma forma num ecossistema ilegal, né, como você trazer, que é o que acontece muito, eu acho que na Colômbia, né, eles têm essa visão, mas sempre ter essa inclusão, né, incluir quem já estava na ilegalidade e trazê-los para uma legalidade. Né? Total, a gente vai ter um produto de maior qualidade, os consumidores já não vão estar mais naquele ambiente de medo, né, e de destruição, sei lá, como é feito nas favelas do Rio, principalmente. Aqui mas não. Eu acho que, de repente, um trabalho com as UPPs, não sei, descriminalizar a parada, entendeu? Porque senão, beleza, legalizou aqui na Vila Madalena, que é um local mega de playboy, sei lá, vai estar vendendo uma parada de ótima qualidade, mas na favela o prensado vai continuar, entendeu? Então, o que vai mudar? O cara vai continuar tendo um produto de péssima qualidade só que mais barato, entende? E esse cara vai continuar sendo um traficante visto como uma péssima pessoa. Às vezes nem é isso, entende? Ele só não teve oportunidade de poder cultivar, por exemplo. E aí ele... né? É verdade. Aqui a gente está tirando um paralelo né, até porque né, pela sua experiência no Pico da Neblina e de como tudo aconteceu, mas a gente pode levar isso para diversos ângulos, né? A gente pode levar isso para agricultura, a gente pode levar isso para da sustentabilidade, de saúde, enfim, a gente pode levar isso para todos os ângulos, né? Total, eu tô falando só em fins recreativos, né? Mas, pô, o mercado, os caras constroem avião com cânhamo, constroem casas com cânhamo, né? Porque a gente pode construir de escolas, por exemplo, utilizando o cânhamo, hospitais, sacou? Tem muita parada, ações sociais que a gente pode fazer. Obviamente, eu tô pensando alto, né? Mas talvez só pensando alto para atingir essa possibilidade, né? Enfim, as pessoas não enxergam isso. A galera acha que maconha é um prensado, como eu falei, e só isso, né? Não vê abertamente as possibilidades. Por isso que eu falo sempre da importância da comunicação, né? Dos projetos audiovisuais para chegar a essa informação. A pauta do medicinal, na minha opinião, também tem jogado muito a favor. Quer dizer, qualquer pessoa... Com certeza. Né, eu vejo pelo ilegal, né? Pelo ilegal, por exemplo,
Tá aí talvez uma parada que vocês não pensam por conta dessa questão do Alto da Comparecida que eu falei, né? Do lugar de fala. Mas eu falo, cara, é o Fischer, né? Anne Fischer. Mas e se fosse um Silva, por exemplo? Será que tinha conseguido esse alvará, digamos? Né? Quantas mães ali da favela que têm os seus filhos com doenças gravíssimas e não têm o direito de uma receita, enfim, para comercializar ou exportar, porque não vai ter nem dinheiro para comprar, entendeu? Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Sempre quem tem dinheiro, quem tem poder, é beneficiado, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de beneficiar quem é o Silva, quem é o Ferreira, né? Quem são as pessoas do povo, né? A gente fala muito no Brasil de todos, muito na família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira não é a família da Moca, entende? É a família da comunidade, né? Enfim, somos todas uma família, né? Um grande Brasil, mas isso não é claro. Parece que é um nicho específico de quem tem acesso. Eu acho que para isso se tornar um mercado bilionário, tem que atingir todo mundo em direitos iguais. Acesso, né? Ou, em outras palavras, todo mundo ter acesso ao medicamento e a produtos de qualidade, né? Total. Marcel... Por exemplo, o CBD, uma pergunta aqui. Quanto você acha que vai ser um CBD aqui no Brasil, na farmácia, se eu quiser comprar aqui, por exemplo, atravessar a rua e comprar? Qual é o preço, mais ou menos? Eu não tenho noção, estou curioso. Sabe, ele é caro. Hoje você vai fazer você não vai, vamos falar em termos gerais, nem vamos falar só em farmácia, né? Porque você tem farmácia, associações, você tem, enfim, várias formas de ter, né? Mas você não consegue, realmente ele é um tratamento hoje, você não consegue fazer um tratamento com menos de um gasto de R$ 1.200 por mês, no mínimo, né? Se você conseguir ter acesso a uma associação hoje, por menos de R$ 1.200 você não faz um tratamento com cannabis, né? E realmente está longe, né, do que a gente está falando exatamente agora. Está muito longe, a gente está dando acesso ainda. Mas é algo que a gente, né, e principalmente aqui é um trabalho que motivou a gente lá no começo, que a gente vem fazendo, que é conseguir, né, ter o apoio de várias pessoas do ecossistema para que a gente consiga, de alguma forma, transformar isso num produto bem mais acessível do que é hoje, né? Porque não depende só do remédio, né? Você depende de médico também, enfim, isso se torna realmente muito caro, mas realmente a gente está longe hoje de estar sendo, né, de estar democratizando o acesso a um tratamento de cannabis. Eu confesso que eu sou meio por fora da questão medicinal, assim, mas não tem nenhuma associação que pensa nisso em distribuição do óleo, né? Não, porque tem assim, tem bastante. Tem. Você tem bastante associações, mas o que acontece é que, pela dificuldade, eles também navegam por uma zona cinzenta, né? Eles também vivem a maioria vive uma desobediência cívica, na verdade, para conseguir, né? Em cima de HCs. Então, fica complicado, né? Quando você está com uma desobediência, você não atrai investimentos. Se você não atrai investimento, é difícil de você conseguir sobreviver. Então, uma cadeia de coisas que agora, exatamente, talvez seja por onde começar a dar esse acesso, seria de até beneficiar as associações, o maior número de associações possíveis, né? Que não precisasse ser só através do SUS, né? Que o SUS da cannabis pudesse ter uma extensão através de uma associação. É uma esperança, Luiz, é uma esperança que a gente tem, mas que ainda por ser algo tão estigmatizado, tão proibido em muitas formas, e aí você não pode falar só de CBD, né? Quando você fala em tratamento medicinal, você está falando, você tem que incluir o THC nisso, né? Você não pode excluir ele, principalmente desse tema. Você pode excluir ele de uma série de outros temas da cannabis, mas quando você está falando de saúde é muito difícil desvincular o THC, né? Então, é um trabalho que eu sempre falo, tá, Luiz? Assim, até agradecendo você por estar aqui, é um trabalho que você vai ajudar a gente a
a amplificar, é um trabalho que a Damares, o Marcel, eu, o Alex e todo mundo que está colocando a cara nesse ecossistema aqui, né? Pô, é exatamente isso, é continuar fazendo isso, continuar escrevendo sobre, falando sobre, fazendo produção sobre, educando, que aí sim eu acho que a gente vai chegar lá, né? Não só olhando como, óbvio que você tem que trazer iniciativa para os investimentos, os investidores, mas olhando ele por um lado democrático e social. Então é esse trabalho que a gente tem que continuar, esse bate-papo, essa resenha que a gente está tendo aqui, ela tem que continuar para que exatamente isso que você está falando, que essa falta de acesso que a gente tem, possa acontecer. Então, um ponto muito legal aí, uma visão muito legal mesmo. A missão, Luiz, e o propósito passa muito por isso, entendeu? Você fala esse preço exorbitante hoje porque a ironia é que tudo é trazido de fora, tudo importado. Quer dizer, o Brasil tem que dar esse próximo passo, e até o tema central do Cannabis Thinking, esse segundo, é da gente abrir para a possibilidade de poder plantar no Brasil. Porque uma coisa puxa a outra. Para a gente chegar no ponto de conseguir ter um preço acessível para todos os brasileiros, necessariamente a gente precisa desenvolver isso aqui internamente. E o paradoxo é, o Brasil continental, tropical, que, só você praticamente tem um país inteiro com sol o ano inteiro propício, e você tem que trazer de fora, do Canadá, um país frio, que, sabe? Não faz muito sentido isso racionalmente, concorda? Sim, completamente. Talvez nessa questão aí, se for que nem o Uruguai, né, no qual o Estado tem o poder de produzir, né, talvez poderia ser um meio aí. Eu fui no Uruguai e fui no grow lá deles do Estado, né? Tem uns pequenos clubes que eu visitei, mas tem o grow gigante lá, que é até hidropônico, que eles produzem lá. Então, talvez dando esse poder ao Estado, né? Seja a única forma aí, digamos, nesse primeiro momento. Mas vale a pena o diálogo, né? Sobre. É isso. Muito bom. Estou adorando a conversa, muitos pontos de reflexão aqui, e eu acho que esse é o objetivo. Te agradecer, viu, Luiz, porque eu acho que é muito importante a gente abordar todos esses assuntos. Eu acho que o que é mais apaixonante de estar inserido nesse ecossistema é que realmente a gente tem uma oportunidade de criar algo do zero, né? A gente tem do zero entre aspas, né? A gente vai pegar algo que já existe e transformar ele de uma maneira que seja a melhor maneira, o ideal não só para um ou duas pessoas, mas para todos, né? Então isso é o que eu acho que motiva muito o nosso grupo, o nosso time, de estar conseguindo contribuir nessa construção de algo desde o seu momento inicial, né? E nós falamos aqui de todos os desafios, né? Os desafios da educação, da comunicação, que para mim é o principal desafio, né? A questão científica, que todos acabam se apoiando muito para trazer argumentos contrários, né? É um desafio que, na minha visão, está cada vez mais sendo superado, né? Numa velocidade fantástica. Mas a questão mesmo da comunicação, a gente tem aí a noção do tamanho desse desafio, né? E falando desse exercício, né? De tentar ver o futuro, como que seria, como que vai ser, né? Quando isso ocorrer, eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, da questão dessa reparação mesmo, né? Como você entende que a gente consegue chegar num equilíbrio dentro dessa nova realidade de tudo da vida das pessoas que foram impactadas negativamente quando isso enquanto isso é proibido, né? Isso eu acho que é um grande desafio para a gente pensar nessa construção, né? Nos Estados Unidos mesmo, a gente tem diversos projetos, um dele do Steve D'Angelo, que é um parceiro nosso, que é o Last Prisoner Project, que também tem essa demanda de falar, e aí, e esse pessoal que foi prejudicado, como que a gente faz agora que está tudo sendo liberado, né? Vamos esquecer e falar o que passou, vamos olhar daqui para frente? Esse é o movimento ideal? Como você imagina que a gente consegue chegar num equilíbrio aí, onde a gente possa, nesse exercício, olhando o futuro, também dar dignidade para essas pessoas que foram impactadas de uma maneira negativa com a proibição?
Cara, eu acho que, primeiramente, é soltar essas pessoas, né, que foram presas por ter, sei lá, pequenas quantidades de maconha como usuário, enfim. Um deles aí, recentemente, até morreu de Covid, né? Foi. Por ter 10 Gs de maconha, foi preso e morreu de Covid lá dentro da prisão. Como reparar a vida desse cara, por exemplo? Não tem mais, né? Como? Não dá. Mas a gente tem que ter uma consciência de que não basta só soltar, né? Tem que tirar deixar o cara com a ficha limpa, digamos, né? Porque o cara vai procurar um emprego, tá lá, tipo, foi preso por causa disso. Isso vai impactar na vida dele. Então é dar um recomeço, dar essa oportunidade de recomeço, mas eu acredito que a gente precisa ter alguma espécie de que o cara saia e ele já esteja no mercado de trabalho, sabe? E eu não sei como fazer isso, enfim, mas deveria acontecer. Eu acho que, na verdade, não só para o cara que foi pego com cannabis, né? Mas eu acho que nos presos em geral. Eu acho que muitos presos voltam à cadeia por conta disso, né? Você vai, sai, e aí você vai fazer o que da vida depois? Beleza, vou tentar um emprego aqui, não consegue. Vou tentar ali, não consegue. Pô, você vai roubar depois para tentar trazer o pão para tua família, né? Enfim. Então a gente não tem um plano para esses presos, né? Vira muito a 13ª emenda lá, né? Que é aquele documentário dos Estados Unidos que vão me encarcerar, mas não tem acaba virando um negócio, né? Virando um produto o preso no Brasil. Então eu acho que uma maneira certa de se fazer seria criar uma forma de dar uma outra vida para essa pessoa, né, que foi prejudicada. Eu acho Exatamente. que isso geraria uma parada positiva enfim, no PIB, enfim, geraria empregos, né, poderia ter vários impactos positivos para a sociedade se isso fosse determinado aí. Mas é difícil, né? Porque a gente não tem lei para nada. Então, até aprovar uma lei, não sei quantos anos. Então, eu acho que para legalizar deveria ter já engatilhado diversas coisas, né? Eu vejo muito a iniciativa privada também fazendo, quer dizer, empresas hoje que têm uma visão de que social das coisas, entendeu? Essa responsabilidade não é atribuição só do governo, isso muito pelo contrário, ainda mais num país como o nosso, que já meio que aprendeu até a viver com desgoverno, né, em todas as esferas. Você pega o Rio de Janeiro hoje, eu não tenho municipal, não tenho estadual, não existe, esquece. Então a gente tem um grupo de empresários aqui no Rio que fundou um movimento chamado Juntos pelo Rio, que é justamente a gente tomar as rédeas e o que nós podemos fazer enquanto empresário para que essa parada mude, entendeu? Então, acho que as empresas também de vanguarda estão com esse novo norte. Educação, cultura, esporte, tudo partindo assim de uma obrigação do setor empresarial também, entendeu? Numa de que, porra, não vou ficar esperando o governo, ficar botando a culpa no governo. É muito fácil também por um lado, entendeu? E a gente já viu que só isso não, de jeito nenhum basta, né? Pelo contrário, né? Na maioria dos casos atrapalha mais do que ajuda. Então, eu vejo muito isso. E eu queria pegar esse ponto, Luiz, até, não sei nem, estou aqui, Tamares hoje está na roda, então estou nem aí para tempo, você me cutuca aí quando for, Damares, mas essa era uma pergunta do Marcelo, mas já que eu estou com a fala aqui, e eu falei desse setor empresarial, trazendo para a vida real, Luiz, conta para a gente aí o que você está fazendo, cara. Sair da ficção, veio para a real. Fala os seus projetos aí como empreendedor aí no mundo real. Dá um toque aí para a gente. Eu, depois do Pico, percebi que eu tenho bastante fãs, né, do meu trabalho, e muitos se identificam
pela questão do personagem. Então, eu aproveitei esse gancho para criar a marca, né, que chama Navarro, que é uma marca que tem, por enquanto, é impressa 3D, né? Então, tem vários significados essa questão do biodegradável, né, importante, mas o ideal seria o cânhamo. Fazer isso aqui de cânhamo seria o ideal. Então, é uma escultura, enfim, que eu penso até futuramente fazer com algumas figuras, né, ilustres aí do mundo canábico, para ser uma parada colecionável, né. Fora isso, tem a questão da roupa também, né, pensando naquele cara que vai tomar um enquadro na polícia e vai apanhar, enfim. Então tem todo um esquema para você guardar a tua cannabis ali e não ter perigo enfim, de você apanhar por ter 1 grama no bolso, né? Então eu penso nessa questão, principalmente por ver a moda de um jeito muito, sei lá, porque normalmente quando você pega e fala sobre maconha, você tem ou a cara do Bob Marley ou uma planta aqui, né? Tipo, e a minha ideia é pegar o conceito das strains e jogar dentro do moletom, né? Então, é toda uma onda tie-dye que a gente faz de uma maneira artesanal. Não é de cânhamo, que seria o ideal também. É 100% algodão. Mas a Navarro surgiu justamente para isso, para desmistificar, né, a questão da maconha e para ter fácil acesso tanto para o cara que mora na periferia, que tem uma pequenininha, ou tem uma maiorzinha, né, que é para galera que tem mais dinheiro, digamos. Então, ainda está no começo, né? Estou fazendo de chavador, estou fazendo alguns produtos para fins recreativos e também para moda, né? Lançar carteira, a gente está vendendo por Instagram, por enquanto. Ah, tá. Está bem no começo, surgiu faz 1 mês. Legal. Mas é visando isso, visando essa desconstrução da cannabis, a marca surgiu, né? E tem minha cara ali como cara para bater, tô ali. Comprei essa briga, então tô nessa. O ideal seria exportar o cânhamo, só que é inviável, né? Filamento de cânhamo, enfim, seria o sonho. Mas por enquanto a gente tá nessa onda biodegradável que a gente acha importante para preservar a natureza, enfim. Claro. Não, e o algodão, esquece, quando você começar a trabalhar, ele vai literalmente substituir o algodão. Então, só para que quem quiser, o seu Instagram já tem alguma coisa lá para... Sim. No meu Instagram tem também o Instagram da marca, _ o Navarro, né? Lá você tem o link de acesso, que você pode parcelar em 12 vezes, enfim. Então sai super, super em conta. E você tem a minha cara lá e um produto que fica como fins decorativos, enfim, incensário, porta-cuia, cinzeiro, pensando nessa questão biodegradável, né, que é importante. E aí a gente está nessa. Lançar camiseta, agora no verão. 3D, né, Marcelão? Dá para fazer uma casa de 3D, não dá? Dá. Poxa, dá para fazer muita coisa, já estão tendo construções, né? Já o hempcrete, né? O concreto de cânhamo. Sim. Então, assim, tá muito legal. Até esse ponto que você, né, que você está falando de como envolver, né? De repente, ex-detentos que estão, é exatamente isso, né? Trazendo por um lado empreendedor da história também, né? Exato. Se eu tiver uma loja física, com certeza eu vou buscar Tenho vários amigos que são ex-detentos por conta dessa questão de ser pego por uma quantidade pequena, vai lá, fica preso, volta e fica sem trabalho e não consegue emprego. Então, essas são as primeiras pessoas que eu vou contratar, entende? Isso, exatamente isso. E aí também, né, não só contratar, mas como também
dá a, né, a condição de você ter mais empreendedores envolvidos, né, e que realmente invistam. Pô, o céu é o limite, né, com oportunidades de cannabis hoje, e a gente está numa transformação, né, uma era digital, aí, uma transformação que cada vez mais, né, para você entrar para o mercado empreendendo, né? E o meio ambiente, né, cara? Toda Meio essa ambiente, tem visão, várias né? formas de... A impressão 3D é o futuro, né, cara? É o futuro. Você falou casas, hospitais, Colégio, escolas. escolas, pô, principalmente escola. Com certeza. Acho que o sonho é trazer esses projetos para o Brasil, entende? Mas Vamos fazer, né? a ideia é eu estar vivo e ter minha loja feita de cânhamo. Uma loja física. Né? Poder estar vivo. Acontecer. Vai estar vivo, sim. Vai estar vivo. A gente vai fazer muita coisa ainda, cara. A gente vai pegar essa bandeira e essa bandeira ela vem meio como uma onda. Eu tenho muito otimismo com relação a isso. Acho que a gente está num timing que o mundo está precisando de cannabis, entendeu? Sim. Eu tenho essa coisa na minha cabeça muito forte. Com a pandemia, você vê, porra, tá todo mundo estressadão, tá todo mundo precisando de cannabis, seja medicinal, seja recreacional, seja o que for. Mas a gente vai dar essa mudada de chave aí, vamos ajudar a dar essa mudada de chave. Fique certo. Sim, tomara, cara. Tomara. E sendo o Brasil como grande foco, claro, né? Mas as oportunidades, como a gente sempre fala, né? É como um hub, né? Como fazendo esse movimento de juntar as oportunidades e entender elas a nível internacional, né? As iniciativas que você vem desenvolvendo, né, Luiz? Elas podem ser desenvolvidas para outros países até o momento que o Brasil esteja apto a poder desenvolver e poder absorver isso, né? Então, eu acho que essa ideia do Hub sempre foi nesse sentido, né? Não só tentando trazer essas experiências internacionais e abrindo portas fora do país, mas também dando voz a todos que estão envolvidos nesse ecossistema, né? Que ele é um ecossistema muito complexo, muito abrangente, mas nós como Hub temos esse objetivo de dar voz a todos que queiram se expressar e mostrar o seu ponto de vista. Esse é o objetivo, né? Comunicação, educação, muito conhecimento. Fazendo esse movimento, a gente acredita que a gente vai conseguir dar velocidade em todo esse processo. Pois é, tomara, cara. Estamos rezando para isso aí. A indústria do audiovisual contribuindo, como você falou, fortemente aí, pessoas que queiram, né, os artistas, os intelectuais. Eu acho que isso mais gente aparecer e isso começa a acontecer aos poucos, sabe? As pessoas começam a dar o seu testemunhal e ajudar a formar a opinião de pessoas que não tenham o mesmo nível de informação. É muito louco, né? Porque, por exemplo, a galera acha que, sei lá, advogado não fuma maconha, entendeu? Médico não fuma maconha. Então, acho que falta um documentário, algo importante que relate essas questões, né, de figuras que a galera admira, enfim, e que dê o seu depoimento, né? Acho que falta muito isso para uma revolução acontecer. Pessoal, vamos dar uma rodada aí geral para a gente caminhar para o finalmente, Damares. Está muito calada, Damares. Eu gosto quando você está falando. Fala aí. Estou ouvindo bastante vocês, assim, a troca está sendo legal, né, Luiz? Acho que é importante, a gente traz aí um outro ponto também que contribui, e é legal que a gente tenha espaço e saiba do que depende, né? A gente está fazendo muito não só por nós aqui na discussão e como empreendedores, eu também toco a Jamba Studios com mais outros 3 sócios, e da qual também a gente entende o quão importante, né? A gente fazer parte de uma empresa que está lutando pela cannabis também, num mundo que é tão desigual, e o que a gente representa dentro disso, né?
A gente precisa impulsionar mais colegas de trabalho, assim, pessoas que empreendam também que empreendam no mercado e buscar as oportunidades dentro dos nossos negócios para inserir as pessoas que precisam ser inseridas, né? Assim como você falou que dentro da sua loja você vai ter essa postura, eu acho que de toda a conversa fica, das perguntas que vocês fizeram também para o Luiz, incluindo de como a gente dá esse passo, é dando a oportunidade das pessoas que queiram vir e que venham de diferentes lugares, com diferentes conhecimentos, que às vezes não estão naquele nível que a gente considera o conhecimento, né, padrão, a faculdade, a pós-graduação, mas que são pessoas que podem contribuir com os seus saberes, que são tão importantes quanto outros. Então, a gente tendo esse entendimento, né, que quando a gente fala de população negra, a gente está falando de uma população que ficou para trás em educação, em saúde, em acesso. Então, a gente não pode esperar que essa pessoa negra que venha contribuir no mundo da cannabis esteja assim com um nível equiparado a uma pessoa branca de educação, de conhecimento. Pode ser que tenham, porque nós temos grandes exceções hoje, graças aos programas, né, que o governo fez, mas pode ser que não. E aí a gente precisa entender que a gente vai ter que abraçar essa pessoa e dar para ela ferramentas para que ela se empodere e consiga trilhar esse caminho dentro do mercado, que é tão difícil, né, e tão competitivo. Mas eu só quero agradecer de estar aqui também, acho que é a minha primeira vez, né, no CT Talks, então participei de todos os outros dos bastidores e esse é bastante especial, assim, ainda mais na companhia do Luiz aí, o meu par. Então vamos assim, continuar, né, trazendo essa diversidade para as discussões e para as conversas sobre cannabis. Acho que é bastante importante e rico. Pô, muito legal ter você aí na conversa. A gente fala sobre essa questão de... Eu fui o apresentador do CUFA, né, que é o Central Única das Favelas, agora recentemente. E aí eu vi a falta de recursos básicos assim que a galera não tem, né? Então, por exemplo, a galera não tem produtos de limpeza em casa, não tem chip de celular. As crianças agora não estão estudando. Estão estudando home office, né? Não estão mais indo presencialmente nas escolas, mas não tem internet. Então, como é que vai estudar sem internet? Então, a gente fala de um país que é muito escasso, né, de solidariedade e de vontade, parece que é de vontade de ajudar o próximo, né? Então, como a gente vai atingir a maior parte da população, né, socialmente falando, essa é uma grande questão, né? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Mas é isso, eu sou só uma peça do tabuleiro, né? Sou só o peão ali. Só você. Perfeito. Vou dar minhas considerações finais aqui também, Alex. Vai lá, Marcel. Agradecer, Luiz, fantástico, né, o que a gente trocou aqui hoje. Eu estou muito feliz mesmo de poder ter esse bate-papo e essa conversa com você. É o início do nosso projeto, né? Isso aqui é só o pontapé inicial. A gente vai criar muito mais conhecimento, informação aí nos próximos meses com a execução do Cannabis Think, né? Do nosso projeto, que, como o Alex bem lembrou, ele tem como tema principal a questão é necessário o Brasil pensar em cultivar cannabis agora, né? Não dá mais para esperar. A gente está com uma oportunidade imensa aí na nossa frente para ajudar milhões de pessoas que podem se beneficiar com o uso medicinal da cannabis, toda a questão industrial também aí que pode revolucionar o país em diversas frentes aí, com uma indústria sustentável, uma indústria que vem aí mostrando a sua força mundialmente. E no Cannabis Think a gente vai discutir muito isso, esse ecossistema, né? Nós vamos ter cientistas, médicos, investidores, governantes, vai estar todo o ecossistema ali representado, colocando o seu ponto de vista, contando as suas experiências, né? Então, queria convidar toda a audiência da The Green Hub para estar com a gente nesse evento, Cannabis Think, nessa segunda edição, com a presença maravilhosa e uma honra mesmo ter o Luiz sendo o nosso moderador, o nosso apresentador. E vamos lá, esse é o primeiro passo de uma jornada aí e muita coisa para acontecer. E fica aí novamente o meu agradecimento, Luiz. Estamos juntos aí nas próximas semanas construindo o restante aí dessa história.
Pô, vai ser divertido, cara. Acho que mais do que essa questão social, acho que a gente tem que se divertir contando essa história, né? É, E, pô, só de conhecê-los aqui, acho que já deu para sentir um pouco da onda que vai ser. Vai ser legal. Obrigado. valeu. Aprender, Marcelão. É isso Marcelo, aí. É isso fala aí. aí, poxa. Muito feliz, muito contente mesmo. É a primeira vez que a gente traz esse tema. A gente, né, todos os Cannabis Thinking Talks que a gente fez, a gente trouxe muito uma visão corporativa, né, do negócio. Então, poxa, obrigado pela oportunidade que a gente está tendo de discutir algo tão importante mesmo para a gente começar com o pé direito, né, numa indústria que a gente está querendo construir. Então, do coração mesmo, agradecer essa oportunidade. Sei que vamos fazer muita coisa junto. Quero que a gente comece com o pé direito mesmo, que a gente comece a criar uma indústria, poxa, onde a gente consegue trazer todo mundo, né, que foi prejudicado nela e ter essa chance de consertar um monte de coisa que foi mal feita no passado aí. Então, estamos juntos, feliz de ter você no projeto e vamos fazer muito mais coisas juntos aí a partir de agora. Pô, Damaris, quem seja. Damaris Ribeiro, dá seu tchau aí pra gente deixar esse. Achei que eu já tinha dado, mas vamos lá. Bom, vou agradecer vocês aí do time primeiro, né? Marcelo e Alex, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com a indústria no geral no Brasil, mas também ali como time, né? No dia a dia. Tem sido bem, assim, rico para mim em todos os sentidos e vocês acompanham de perto. E agradecer aqui o bate-papo com o Luiz também, né? Enfim, a gente já fez uma conversa prévia antes ali, quando eu apresentei a The Green Hub para ele, foi bem bacana. E dizer para ele que eu estou muito confortável aqui dentro com esse time e eu espero que você se sinta tão confortável quanto eu aqui contribuindo. Boa, obrigado. Luiz, palavra final é sua, mas assim, da minha parte também já foi chover no molhado, dizer que a gente está numa missão aqui. A gente tem uma responsa, a gente tem um propósito aí que através da cannabis, quer dizer, construir aí um mundo mais inclusivo, um mundo em que as pessoas tenham mais empatia, né, pelas outras. Está faltando essa palavra aí, você não falou exatamente essa palavra, mas você quis dizer isso várias vezes. Porque está na cara que o caminho que vem sendo trilhado não está maneiro, não está legal, né? Então, em todos os sentidos. Então, a gente tem uma oportunidade realmente de fazer diferente. Estamos só começando, agregar pessoas que você conheça, que são pessoas engajadas do bem, que têm voz, sempre trazer para junto. A gente vai botar com muita informação e com muita responsabilidade, como foi dito aqui. Ninguém está fazendo apologia a nada, é só apologia por um mundo mais bacana e um mundo que, enfim, que consiga conviver de maneira mais coletiva. Então, tá. Estreia sua, é do time, estamos juntos. Pontua aí para a gente partir para a próxima, que agora vamos entrevistar um monte de gente fera aí daqui para frente. Pô, brigadão mesmo pelo convite, né? Eu acho que é muito legal essa questão de eu ser um apresentador, de mostrar o meu ponto de vista, né, nesse papo, das questões que às vezes passam despercebidas, como eu falei, mas eu, sendo um porta-voz, eu acho que pode atingir algumas pessoas, né? Eu acho que vai ser interessante, vai ser muito legal. E estou ansioso aí para poder fazer esse trabalho, apresentar. Adorei o papo, quero agradecer a todos por ter ouvido, por ter contribuído com essa história. Quero parabenizar a Green Hub, né, por tudo que vem fazendo, pela história, e vamos que vamos construir. A gente está só no início e espero que a gente consiga, além de ganhar dinheiro, fazer um mundo melhor, né, para todas as pessoas que são fãs e que precisam da cannabis, né? Pô, beleza. Pessoal, então, cara, com isso a gente termina aqui a 7ª edição, tá, do nosso Cannabis Think. YouTube, nosso canal no YouTube da Green Hub vai
tá tudo lá. E grande abraço aí, até muito breve. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.